Olá, povo de Deus, que Deus os abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada para todos. E a palavra hoje é uma palavra de alerta que todos nós precisamos de ter em nossa vida. E a palavra de hoje está escrita no livro de 2 Reis 20, verso 12. Essa palavra fala do rei Ezequias. Ele esteve morto, quer dizer, ele esteve quase morto, né? E Deus mandou um aviso falando que ele ia morrer. E aí ele se arrependeu amarguradamente e chorou ali. Deus reverteu o que Deus tinha falado. Deus voltou atrás e mandou o profeta Isaías voltar lá novamente, falar com ele. Escutou a oração dele, o choro, estaria dando ele mais 15 anos de vida. E nesse período que ele melhorou, a Bíblia relata que o rei da Babilônia teve uma ideia. E qual é a ideia que o rei da Babilônia teve? Foi de mandar uma carta de agradecimento e um presente para ele, mas com más intenções de descobrir o que o rei tinha nos seus depósitos, qual era a capacidade de arma dele e de poder. E houve essa estratégia. E o rei Ezequias não consultou a Deus se podia deixar eles ver o que ele tinha ou não. Ele ficou ali, eu acredito, né, que ele ficou emocionado. Já tinha vindo de uma sentença de morte que Deus revogou e deu ele mais 15 anos de vida. E ele pegou e ficou feliz ali com aquele presente que ele ganhou, com aquela carta do rei da Babilônia, e saiu mostrando tudo que ele tinha ali. Tudo que ele tinha, ele mostrou para o rei da Babilônia, qual era as coisas que ele tinha, o poder de arma. E a Bíblia relata que veio uma palavra de Deus também para ele, o rei Ezequias, falando o seguinte, ó: logo que você mostrou tudo que você tinha nos seus depósitos, tudo que você tinha, você mostrou, então chegará o tempo que a Babilônia vai tomar tudo que a cidade tem e vai levar o povo como prisioneiro, porque ele abriu uma legalidade. Ele não deveria ter mostrado tudo que ele tinha. Ele deveria ter recebido o presente, agradecido e pronto. Mas ele fez algo errado, mostrando tudo que ele tinha. E nós também precisa ficar alerta. Mesmo se nós tem projeto, propósito, e os nossos projetos nós não devemos anunciar qual é a fórmula dele antes daquilo concretizar. Nós precisamos concretizar as nossas conquistas primeiro, para depois o povo saiba. Mas antes de concretizar, nós não podemos anunciar, sair falando. Nós precisamos saber até qual ponto que nós vamos com a conversa com alguém, porque muitas vezes essa pessoa está sendo usada por Satanás para descobrir, para a gente abrir a nossa vida toda para ela e depois a gente ter perda no mundo espiritual, ter perda nas nossas conquistas aqui na terra. Por quê? Porque o inimigo, ele não quer ver ninguém bem, ele não quer ver ninguém prosperar. E ele espera os momentos de fraqueza da pessoa para ele agir. Então nós precisamos estar atento e ficar de olho aberto
e saber até onde nós podemos ir, até onde nós não podemos ir, porque é só assim que nós vamos conseguir concretizar os nossos desejos. E a palavra fala assim, ó, por esse mesmo tempo o rei da Babilônia, Merodach Baladar, filho de Baladar, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata, o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens? E o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Olha só a mensagem que veio para ele depois que ele abriu as portas e mostrou aos mensageiros tudo que ele tinha: o ouro, a prata, o palácio, as armas, os perfumes. Ele abriu as portas e mostrou tudo que ele tinha. E aí veio Deus novamente com o profeta Isaías e avisou o profeta Isaías: vai lá e diga a ele que o que juntou até hoje será perdido, será levado para a Babilônia, e além disso, até seus filhos vai ser levado como prisioneiro. Você já imaginou? Por causa de uma legalidade que ele deu, saiu abrindo tudo sobre a sua vida e mostrando os mensageiros do outro rei. A partir do momento que eles fizeram isso, que ele abriu tudo, que contou tudo para os mensageiros, ele abriu uma legalidade no mundo espiritual. E qual a legalidade? A legalidade foi ter ele mostrado tudo. E o rei da Babilônia era exatamente isso que ele queria. E a partir dessa legalidade, o inimigo pôde conquistar tudo que a cidade tinha conquistado até aquele tempo. E tudo que até os antepassados dele conquistou em Jerusalém. O rei da Babilônia levou tudo, e nós sabemos que a destruição foi grande da cidade. Então, fica aí um alerta que nossos projetos, nossa casa, que nós temos, que não foi concretizada ainda em nossa vida, nós temos que saber o limite, até onde nós contar, até onde nós ir, e ter maturidade de segurar o projeto e não contar esse projeto
o desenho dele para ninguém antes que concretize em nossa vida. Porque a partir do momento que você contar, antes do seu projeto concretizar, você está abrindo uma legalidade no mundo espiritual de você não conquistar aquilo ali mais por causa da legalidade. E eu falo com experiência própria. Eu já tive muitas perdas por abrir a boca antes do tempo. Quem nunca errou, né? E quem nunca viveu. Então, para mim tá falando isso aqui também, eu preciso ter aprendido, né? E eu aprendi não só como mentor, né? A gente vai vivendo, vai procurando entender as coisas, mas também como experiência própria. A gente precisa viver para poder passar para frente. Para mim passar isso para frente, para mim falar para vocês que isso é errado, eu preciso ter aprendido, eu preciso ter vivido. Para mim não está passando uma mensagem de outra pessoa como apenas eu ouvi falar. Não, eu vivi. Como eu já tive muitos contratos em minha vida que eu fechava, como eu mexi muito tempo com obra e sendo dono da própria firma, eu tinha muitos contratos de serviço que eu fazia orçamento para fechar e falava com funcionário, com muitas pessoas antes daquele contrato que estava 100%, praticamente 99% certo, ele voava de minhas mãos e eu não fechava aquele serviço. E fui apanhando e aprendendo, né? Então hoje eu sei o que eu estou falando. Nós não devemos abrir tudo da nossa vida, tudo aquilo que ainda não foi conquistado por nós, que ainda está em processo de ser conquistado, nós não devemos anunciar antes da concretização em nossa vida. É necessário a gente esperar o contrato estar assinado, tudo dar certo, para depois as pessoas verem que aquilo ali deu certo em sua vida, e aí sim depois você pode ter contato. Mas antes de concretizar, nós não devemos fazer isso, porque tem base bíblica. E aqui está a palavra que eu acabei de ler, que aconteceu com o rei Ezequias, por ter abrido seus depósitos, mostrado tudo para o rei da Babilônia antes. E observa que antes veio um presente, antes veio um anúncio de felicidade, né? Que o rei estava bom, mas foi uma estratégia para roubar tudo que o rei tinha. Então fica aí esse alerta, que Deus possa nos dar sabedoria a cada dia. Amém? Que Deus nos abençoe.